Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você, meu aluno, minha aluna? Então, hoje nós faremos a atividade de artes. Esse material eu separei para vocês, né? O material que você tinha, né? Que vocês entregaram para o professor. Eu fiz a separação desse material para que a gente possa fazer uma atividade de artes nesse tempo, né, de quarentena. Então, cada um de vocês recebeu o quê? 3 folhas dessas, onde eu imprimi nessas folhas as formas geométricas, algumas formas geométricas. E também você utilizará o que, pessoal? Uma tesoura e uma cola. Pode ser uma cola bastão, uma cola líquida, tudo bem? E no caso essa cola que eu tenho no momento. Então, cada um de vocês vai utilizar esse material simples. Simples material. As folhas, né, que foi lá buscar na escola, eu deixei, né, no caso, um papel pardo, né, um envelope pardo, todos esse material. No caso, menos a cola, né, e a tesoura. O outro material que foi lá na escola, na coordenação, buscou, né, está em mãos e poderá fazer essa atividade, tudo bem? Então vamos lá. Outra folha, né, no caso que vocês vão precisar, é o papel quadriculado. Mesma coisa, eu separei também naquele envelope, tá? E então tem todo esse material disponível para você fazer esta atividade, necessitando somente da cola e da tesoura, tudo bem? Então vamos lá. Esse papel quadriculado é muito interessante, ele é utilizado para várias coisas, né? Para matemática, algumas pessoas que fazem arquitetura, engenharia, no caso tem que fazer desenhos, dos desenhos que vocês têm que fazer alguma expressão e fica mais fácil de fazer o desenho na tela, a arquitetura, estilistas que vão fazer roupas. Então esse papel quadriculado, né? Tem também papel milimetrado que são excelentes para a pintura, para o desenho e para outras atividades, tudo bem? Aqui eu vou virar a tela para ler com vocês. Então, pessoal, aqui foram as formas geométricas que a gente, que no caso que eu imprimi para que a gente possa fazer os desenhos, tudo bem? Os desenhos, criar, pode ser um desenho, depois a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os desenhos abstratos e os desenhos que não são abstratos, são mais figurativos, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, no caso, são várias formas geométricas. Ali, eu coloquei o quê? Eu escrevi o nome da forma geométrica para vocês memorizarem. É uma aula também de geometria, tá bom? Ali, geometria plana, são desenhos planos. Ali nós temos o quê? O quadrado, que são 4 lados, né? Paralelos, né? Um ao lado do outro e que são o quê? Iguais, um quadrado perfeito. Um retângulo, a gente percebe que desses lados são maiores e os outros dois são menores, tudo bem? Essa é a diferença do retângulo para o quadrado, porque do retângulo tem 2 lados maiores, né? E 2 menores. No quadrado tem os 4 lados são iguais e todos eles são paralelos, né? Então o que significa paralelo? Paralelo é como, né? Retas paralelas, né? São o quê? Que uma está ao lado da outra, vou colocar aqui, ó. Uma está ao lado da outra, subindo assim, reta, né? E eles nunca vão se cruzar, né? Nunca vão se chocar um com o outro, porque ele está exatamente um do lado do outro, perfeitamente, tá bom? Então, por isso que a gente fala que são o quê? Paralelos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o quê? O triângulo, mesma coisa. Triângulo, interessante, a gente também pode lembrar, né, que a gente fez nos cadernos de atividades, nós temos essas pontas. E qual o nome dessas pontas que ligam duas arestas? No caso, que liga uma aresta, no caso, né, ele tem o quê? Que liga, faz essa conexão entre as arestas. São os vértices, tá? Então, são as pontas que são chamadas de vértices. E temos as arestas, que são essas linhas. Aqui, olha. Vou passar para vocês, tá? Tenham calma que a atividade já vem. Antes a gente precisa de ter o quê? Uma aula básica, tá bom? Então essas linhas, né, elas se encontram no caso, em suas pontas são chamadas de arestas, tá bom? Então vamos lá. Aqui no caso nós temos o círculo. Opa, vou pegar a setinha. O círculo ele é, no caso, ele é perfeito, né? Um círculo perfeito. Na folha que imprimi para vocês, aqui tá bonitinho, tá quase praticamente perfeito.
Na folha, quando eu fui imprimir, eu tive que dar uma achatada, né, para imprimir 2 folhas dessa em uma folha só para render mais. Então, o seu círculo ficou um pouquinho parecido com uma elipse, tá? Mas não tem problema. O importante é você saber que o círculo, né, ele é perfeito, é um círculo perfeito, tá? E no caso, a elipse, ele é diferente da elipse ali embaixo, que ela é um pouquinho oval, tem um pouquinho formato de ovo, não é? Então tem essa pequena diferença, tudo bem? Mas o círculo é perfeito, né? Um caso redondo, né? Então, o que acontece? A gente vai seguir. Nós temos o pentágono. Pentágono, por que pentágono? Aqui você tem que lembrar de uma palavra. O nome dela é penta. Penta. Por exemplo, nossa seleção brasileira, ela é pentacampeã de futebol. Então, se ela é pentacampeã, ela tem quantos títulos? Penta, né? 5 títulos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pentacampeão. Então, penta, você também tem que lembrar do número 5. Então, são 5 lados. Ele tem 5 lados. Olha lá, vamos contar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, né? São 5 lados. Por isso que tem esse nome penta, é pentágono. Então, um pentágono, no caso, formato geométrico pentágono, lembre-se que tem 5 lados. E, no caso, o hexágono. O hexágono, no caso, ele tem o quê? Ele tem 6 lados. Tem 6 lados, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, o hexágono, tudo bem? E por exemplo, se o Brasil for hexacampeão, nós teremos 6 títulos conquistados no futebol, tudo bem? E a gente vai seguir. A elipse, como eu falei para vocês, é um círculo, parece um círculo, só que ele é um formato mais oval, tá bom? E o losango? Losango, olha lá, deixa eu só apagar esse aqui que eu já escrevi para vocês. O losango, a gente tem esse formato bem conhecido, esse losango. Lembra de um formato que tem uma bola aqui no meio, assim, ó? Essa bola azul, né? E formar o quê? Não está muito centralizado, mas lembra o quê, pessoal? A bandeira nacional, a nossa bandeira, tudo bem? Então, losango, né? Ele parece um quadrado, parece um pouco, só que eles são o quê? Ele está mais na diagonal, ele tem aqui diagonais, tá bom? Diagonais. Ele não é tão certinho como um quadrado. Parece que um quadrado achatado, né? Que nem o círculo. O círculo você achata, vira uma elipse. O quadrado você achata ele, vira um losango. Tudo bem? Então ele lembra o quê? Lembra do losango, da bandeira nacional, aquela, né, amarela, naquela parte amarela. Que lembra o quê? Quando você lembrar desse formato da losango, lembra da nossa bandeira nacional, tá bom? E o trapézio, eu vou ter que, deixa eu ver. Tá, o quadradinho tá em cima, não consigo desviar. Eu vou ter que explicar dessa forma. Deixa eu ver. Então, eu só tirar essa setinha. O trapézio, gente, então, o que acontece? Ele tem um dos seus lados, né? Por exemplo, ele praticamente ia formar um quadrado, né? Quadrado aqui, só que o que acontece? Ele pegou e fez o quê? Passou um traço na diagonal. Então não fechou esse quadradinho perfeito. O quadrado perfeito, né, ele teria que seguir aqui uma reta, né? Mas ao invés de fazer a reta, o que ele fez? Fez uma reta diagonal e fechou lá embaixo, tudo bem? Esse é o nosso trapézio. E por último, aqui ele fala sobre o heptágono. Heptágono. Então, pessoal, vamos lá contar quantos lados tem um heptágono? Olha lá, do lado de cima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então são 7 lados. O heptágono ele tem um lado a mais do que o hexágono. Então é uma forma geométrica que tem que 7 lados, tudo bem? E aqui uma explicação bem simples, né? Bem rápida para a gente continuar no nosso propósito, né? De fazer a nossa atividade. Mas antes, né? Quando vocês forem recortar, colar, lembre de lembrar, eu tenho esse aqui ao quadrado, esse é o hexágono,
tá bom? Para memorizar as suas formas geométricas. Então vamos lá, vou virar a tela novamente, a gente vai avançar. Aqui no caso, foram as cores que eu peguei para fazer a atividade. Eu peguei o amarelo, o rosa e o azul. Aí, no caso, eu recortei. Já recortei todas as formas geométricas e separei. Você vai fazendo da mesma forma, tá? Você pode colar, deixar assim, recortar, já deixando o quê? Deixando essas bordinhas pretas, porque aí você vai poder utilizar, não precisa recortar o nome, só recortar o formato, a forma geométrica. O nome serviu para quê? O nome serviu para a gente trabalhar, para a gente trabalhar as formas geométricas, tá? Para a gente, entender o que é um quadrado, o que é uma elipse, o que é um pentágono e assim por diante. Então, vocês vão recortar somente a forma geométrica, deixando essa bordinha preta, porque aí você pode usar tanto de um lado com essa bordinha preta, como o outro lado que está sem a borda. Mas tenha cuidado na hora de recortar. Recorte com capricho, porque quanto mais caprichado você for, utilizar sua forma de recortar, melhor vai ficar, mais bonito vai ficar, tudo bem? Aí então, primeiro passo, pegou, separou as folhas e fez o que? Recortou e separou as formas geométricas. Se você falar, tem uma atividade do caderno que era para fazer o saci, eu falei para vocês que poderiam pegar uma das folhas para fazer a atividade, tá? Não tem problema. Vocês vão ver os desenhos que eu fiz, sobraram alguns, tá bom? Então vocês podem, vai depender da forma que vocês vão recortar, vai depender muito do seu desenho. Mas hoje eu vou dar uma ideia de alguns desenhos que eu fiz aqui para vocês, tá bom? Então, outra coisa. Aqui, na hora de que você for colar, tenham cuidado. Vocês têm que caprichar um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais de... não ter... Lógico, você não pode colocar muita cola, porque o papel é pequeno. Vai lambrecar e vai atrapalhar seu desenho. Comece seu desenho com as mãos limpas, tá? Antes de começar a fazer a sua atividade, lave as mãos, porque senão vai borrar e vai ficar sujo, tudo bem? E você vai passar cola, quando você for passar cola, vou pedir para que vocês passem direitinho ali, olha, bem aqui nos cantos, porque geralmente são nos cantos que soltam, Esses cantinhos começam a soltar. E para ficar bem coladinho, você vai passar nas bordas, tá bom? Vai caprichar nas bordas, vai passar no meio também, mas nas bordas você não pode deixar, sem passar. Vamos lá então? Aqui uma sugestão de atividade. No caso eu fiz, eu não colei. O importante, não façam já colando. Não colem de uma vez. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? É colocar por cima, imaginar o desenho que você queira e colocar por cima, sem colar, tudo bem? Você vai deixar aqui, quando você ficar satisfeito, não, é esse desenho que eu quero, aí sim você vai colar. Só depois que você ficar satisfeito daquilo que você vai querer, que é aquele desenho que você vai deixar, que você vai colar, tudo bem? Então, pessoal, o que acontece? Você pode usar sua criatividade. Aqui foi um desenho abstrato. O que é um desenho abstrato? Um desenho abstrato é um desenho que não tem uma forma de uma pessoa, não tem uma forma de um objeto. É um desenho que puxou o quê? A imaginação da pessoa, colocou formas geométricas e fez o seu conceito, sua arte. Então, o que acontece? Olha lá. Aqui eu utilizei o retângulo rosa por baixo e coloquei o quê? Eu colei, não colei ainda, aqui tá só por cima, tá? Mas eu coloquei o quadrado amarelo por cima do retângulo rosa. Viu como é importante saber as formas geométricas? Porque senão não teria nem como explicar para vocês. Olha aqui ao centro. Utilizei duas elipses, uma no caso de uma cor e outra de outra cor, uma por cima da outra. Ali, bem aqui, olha, tem um trapézio e aqui na outra ponta tem outro trapézio. No caso, vocês perceberam que a borda desses trapézios, vamos lá, desses plural de trapézios, dos trapézios, Então, vocês perceberam que os trapézios, eles estão o quê? Virados, eles não têm essa bordinha preta. Então, porque eu utilizei o outro lado para ficar o quê? Para ficar semelhante, um no canto, o outro no inferior, o outro no canto superior, não é? E assim por diante. Eu utilizei
outras formas geométricas, utilizei o triângulo. Agora, quando eu vou falar o nome dessas formas geométricas, a gente tem que dessas outras formas geométricas, a gente tem que contar quantos lados que tem, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui é um heptágono, né? Hepta. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso mesmo. Então, eu fui o quê? Separando, fui colocando essas formas geométricas e fazendo o quê? Essa arte, né? Que diferente. E você vai fazer o quê? Você pode fazer uma arte abstrata ou uma arte figurativa. O que seria uma arte figurativa? Figurativa onde você vai tentar fazer um animal, pessoas, então algo que dá a ideia, que a pessoa vai olhar e já vai saber o que, sacar o que é aquela obra de arte que você fizer. Olha lá. Aqui, no caso, o que parece isso, né? Parece um cachorrinho? Eu tentei fazer um cachorrinho, para falar a verdade, né? Não sei se parece tanto, mas vamos lá. Eu coloquei o quê? Explicando que é melhor. Os olhos, né? As orelhas, no caso eu utilizei os trapézios, né? Para fazer as orelhas, os olhos, eu utilizei as elipses, né? E no caso aqui foi só uma decoração que eu utilizei aqui em cima, né? No caso meio abstrato aqui em cima. Aqui embaixo que umas patinhas. Então, aqui no caso foi o que? Aqui a boca, né? Eu utilizei, no caso, o losango. Então, o que acontece, pessoal? Vocês vão utilizar da melhor forma para fazer a sua arte, né? Tudo bem? Aqui é uma ideia. Esse aqui é o quê? Que não tá colado. Aqui eu só coloquei por cima. Eu acho que na hora de colar vocês vão ter que ter muita atenção, porque realmente a folha é pequena e se você utilizar muita cola e às vezes vai começar a colar no seu dedo e vai ficar um pouco difícil de colar, tá? Então faça um por cada vez. Olha, preste atenção muito nesses quadradinhos. Cada quadradinho desse eu tentei, né, colocar por cima. Olha lá, em cima da linha, para que ele ficasse o que? Ficasse um formato ali no desenho, ficasse o que? Bem separadinho, né? Bonito. Quando você vê assim, você sabe que um está mais próximo, o outro está à mesma proximidade da direita e da esquerda. Como assim? Vou explicar para vocês. Olha lá, aqui no caso, né? A distância deste triângulo para esta elipse. Tem dois quadrados aqui, né? Vou pegar aqui, vou utilizar aqui para vocês verem. Ó. 2, são dois quadradinhos, não é? Então, o que acontece? Eu teria que fazer da mesma forma do outro lado. Colocar o quê? Dois espaços, né? Olha lá, 1, 2. Tem esses dois espaços que está separando o quê? Esse triângulo, né? Da elipse dessa outra elipse, tá? Dessa parte aqui também. Então, fazendo isso, o que você fizer na direita, você faz na esquerda. Lógico, isso que eu fiz assim, né? Para deixar esse desenho para vocês saberem que eu estou trabalhando aqui a forma, os espaços, contando os quadradinhos para o desenho ficar bem simétrico. Esta é a palavra, simétrico, o que tem uma simetria, né? Tanto para a esquerda, quanto para a direita. Tem uma simetria mais perfeita, tudo bem? Mas que eu falo para vocês, se vocês quiserem fazer dessa forma, porque tem outras formas de vocês também fazer o desenho, tá bom? Então vocês vão usar o seu capricho, mas eu preferi fazer de uma forma simétrica. Então, vamos lá? Então, esse aqui outra eu vou virar, tá? Para vocês perceberem melhor o que é isso, né? Eu tentei fazer tipo um robô, né? Tipo um robô gigante. Então foi o que? No caso eu utilizei duas cores, né? Então para vocês verem como tem variedade, como dá para fazer várias coisas. E sobraram muitas pecinhas, muitas formas geométricas. O que você sobrar, você pode fazer o quê? Você pode pegar uma folha no seu caderno e fazer outros desenhos, tudo bem? Não tem importância, né? Não tem nenhum, desculpa, não tem tipo, não é importância, mas não tem nenhum tipo de problema de você fazer o que, aproveitar e fazer outros desenhos, tá bom? Você pode continuar, porque aqui vocês vão observar que só usei duas cores e uma eu deixei de fora. Eu achei melhor dessa forma, tudo bem? Olha lá, eu trabalhei com mesma coisa, algo simétrico. Eu tentei deixar o que? Tanto o espaço da esquerda quanto da direita igual.
Então eu utilizei uma elipse, né, no caso aqui, né, do azul, e no caso aqui do outro foi uma amarela. Eu tentei fazer o que? Deixar as duas da mesma altura, tá? Eu deixei o que? Duas casinhas, dois quadradinhos entre elas de espaço, né? Então aqui no caso eu utilizei aqui desses outros, porque foi aquilo que eu falei para vocês. Os círculos não ficaram muito bem, né? Na hora que eu imprimi eu tive que achatar com a folha e os círculos vieram pequenas elipses, né? Mas tudo bem, aqui era para ser um círculo. Então fique bem explicado, né? Olha, e depois eu utilizei o que aqui? Retângulos, né? Utilizei um retângulo aqui, no caso, para fazer o peitoral, aqui a parte de baixo, quadril. E no caso, a barriga, né? Eu utilizei um outro retângulo, só que nesse formato aqui, né? Em pé, né? Então, pessoal, o que acontece? Eu fui utilizando outros formatos ali, né? Ah, tá. Esse é que o desenho tá esticado, mas esse aqui, esse amarelo aqui, né? No caso, o quadril é um quadradinho. Então, eu utilizei dois triângulos aqui também para fazer a altura dos olhos, o losango para fazer essa parte aqui central do nariz, né? No caso aqui é a cabeça dele, no caso, ele tá, que é tem 5 lados, se tem 5 lados, né? É um pentágono, tudo bem? E aqui dos lados dos seus braços, né? Tá ficando cheio de setinha, né? Então, são o que? São trapézios, né? E ali do lado, né? No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são aqui hexágonos, tudo bem? Então, foi assim que eu fiz dessa forma. Você vai usar sua criatividade para fazer da melhor forma que você quiser. Depois eu dei até uma mudada depois, né? Eu peguei o que? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei onde era azul, coloquei amarelo ali nas mãos dele, olha lá. Azul, troquei de lado, inverti, né? Então você vai fazer o que? Da melhor forma que você quiser, da melhor forma que você achar. Você vai utilizar o que, pessoal? A sua criatividade, tudo bem? Você vai utilizar a sua criatividade para fazer este trabalho. Você vai pode colar no caderno de desenho, pode colar no caderno de matemática, o caderno que você achar melhor. Pode ser de matemática se você não tiver o de desenho. Você pode dar para uma pessoa que você goste, tudo bem? Esse desenho é um trabalho livre, um trabalho de artes, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e eu vou te auxiliar, né, nessa atividade, tá bom? Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Outra coisa, desculpa. Mandem para mim, tá? Finalizou, mande o desenho para mim. O professor, como é que o meu ficou? Eu estou guardando tudinho para depois mostrar para vocês, com caso, né, a gente volte e tal. Eu estou fazendo, eu então monto o vídeo com as atividades depois, né? Quando a gente terminar essas atividades, esse período, vou montar um vídeo com as suas atividades, tudo bem? Agradeço muito a ajuda de vocês e tchau, tchau.